Silvestres, um podcast do Fauna News. Sábado 23 de setembro de 2023. No Lago Tefé, no Amazonas, começavam os registros de mortes de botos vermelhos. Nesse primeiro dia foram 19, a maioria fêmeas e filhotes. Nos dias seguintes, a tragédia só aumentou e passou a envolver também os tucuxis, pequenos golfinhos de cor cinza que vivem na região. Na quinta-feira, dia 28, foram mais 70 animais mortos. E os registros agora envolviam também os machos. Até o momento, 141 botos e tucuxis morreram. Eu sou o Dimas Marques, editor do Fauna News, e neste episódio vamos falar também do lançamento do nosso primeiro livro digital, o Entre os Caminhos da Ecologia de Transportes, Desafios para a Conservação da Fauna, que fizemos com o pessoal do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UNERF, e da Rede Brasileira de Especialistas em Ecologia de Transportes, a RET Brasil. Livro este que você pode baixar gratuitamente pelo portal do Fauna News, ou pelo link que deixamos na descrição deste episódio. Vamos ter também o quadro Fala Professor, com o entomólogo e pesquisador em zoologia cultural pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Elidiomar Ribeiro da Silva. Só para adiantar um pouco, professor, você vai falar sobre uma curiosa versão da narrativa da fuga da família sagrada para o Egito, em que tatus mulitas, desses que vivem no sul do Brasil, ajudaram Nossa Senhora e o Menino Jesus, certo? Dimas, as narrativas da religiosidade popular podem ser muito úteis para se falar de bicho. E tá tudo bem com isso. Obrigado, professor. Alguns animais são tão representativos para uma determinada região ou bioma que praticamente se tornam embaixadores das riquezas e mazelas daquela região. É o caso do boto vermelho, também conhecido como boto cor-de-rosa. Já falamos dessa espécie por aqui, quando entrevistamos a pesquisadora Vera Maria Ferreira da Silva, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, sobre a proibição da pesca da piracatinga. Foi em julho, no episódio 23. Também lembramos dos botos no episódio 13, do mês de fevereiro, novamente com a professora Vera, quando conversamos sobre as dificuldades em proteger os mamíferos aquáticos da Amazônia. Os botos vermelhos, com as lendas e crendices que os cercam, são um patrimônio dessa região. São protagonistas e representantes não só da riquíssima biodiversidade da floresta, mas da cultura que envolve a população da Amazônia. E não bastasse a espécie estar ameaçada de extinção pela construção de barragens para hidrelétricas, por poluição, mercúrio do garimpo, caça e inúmeros outros fatores, chegou a vez da emergência climática apresentar-se. Como relatei no começo do episódio, até o momento 141 botos vermelhos e tucuxis que viviam no Lago Tefé, no município de mesmo nome, no Amazonas, foram encontrados mortos. E quais as causas? Comprovadamente, ainda não é possível indicar o que teria motivado a mortandade. 3 são as possibilidades que estão sendo consideradas pelos pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que fica em Tefé e trabalha com esses animais do lago. A temperatura da água que chegou nas últimas semanas a 39 graus, algas que foram encontradas e nunca tinham sido vistas no lago, a hipótese é que elas poderiam liberar toxinas que seriam responsáveis pelas mortes, afinal, botos foram vistos com alterações comportamentais que podem ter sido provocadas por biotoxinas. E a terceira possibilidade é uma combinação de calor excessivo com toxinas das algas. De cada boto encontrado morto é retirado material para análise. Também são coletadas amostras de água e das algas. Não existe uma previsão para sabermos exatamente qual a causa dessa tragédia. Uma grande quantidade de cientistas e profissionais que trabalham com fauna, tanto do poder público quanto de ONGs e universidades, está em Tefé trabalhando para descobrir o que está acontecendo e para planejar até uma possível retirada de animais do lago. Sabe-se que o Lago Tefé está com um volume de água muito baixo, resultado da forte estiagem que ocorre na Amazônia. E ainda é esperada uma nova redução desse volume. Essa combinação de calor, pouca água e possivelmente de algas que possam estar se reproduzindo e liberando toxinas para botos e tucuxis tende a fazer com que uma nova onda de mortes venha a acontecer. O pico da seca na região é esperada para este mês de outubro. A falta de chuva na Amazônia está associada ao El Niño e a um aquecimento das águas do Oceano Atlântico Norte. Infelizmente, esses botos e tucuxis são sim as mais recentes vítimas da tragédia climática que a humanidade está promovendo. Nós, humanos, eu e você, com o nosso modo de vida, estamos promovendo a morte. Agora chegou o momento do quadro Fala Professor. Elidiomar, que história é essa da existência de uma narrativa envolvendo Nossa Senhora e o Tatu Mulita? O brasileiro é um povo de muita fé, o que não é necessariamente relacionado a uma religião específica.
No mês de outubro, há pelo menos duas grandes profissões de fé em nosso país, ambas ligadas a Nossa Senhora: o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e o feriado nacional do dia 12, devotado a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. É exatamente sobre a mãe de Jesus, Maria, que eu vou falar hoje, mas não como uma das grandes personalidades da fé católica, e sim como um tremendo ícone cultural dentro da chamada religiosidade popular. Isso transcende ao próprio catolicismo em si, pois o carisma de Maria faz com que ela esteja presente na vida de todo mundo, quase como um membro da nossa família, alguém com quem nós temos grande intimidade. Afinal, quem nunca soltou um Minha Nossa Senhora por aí? Vou realçar que essa não é uma conversa sobre religião, que é um assunto de interesse completamente particular e individual, mas sobre uma manifestação da cultura do povo. E nesse aspecto, as histórias ligadas a Nossa Senhora são maravilhosamente relacionadas aos bichos e, consequentemente, à zoologia. Eu já até falei um pouco sobre isso na coluna Invertebrados, no Fauna News, mencionando a curiosa ligação de Nossa Senhora com os insetos. Mas vai muito além disso. E Maria, nas narrativas populares extraoficiais, já teve suas aventuras com diversos elementos da fauna, desde aranhas até mamíferos, passando por peixes, répteis e aves. Uma que eu acho muito interessante tem a ver com a migração da família sagrada, Maria, José e o menino Jesus, para o Egito, fugindo da perseguição do rei Herodes, o Grande, que mandou assassinar todos os meninos com até 2 anos de idade. Diz a narrativa que a família sagrada estava viajando em uma carroça, puxada por um burro velho e cansado, e não foi difícil para a tropa liderada pelo centurião de Herodes alcançar Maria e sua família. Na ânsia de salvar o filho, Maria implorou clemência ao centurião, suplicando que ele não assassinasse o bebê. Não por bondade, mas por ganância, o centurião até concordou em poupar o menino, desde que ganhasse algo em troca. Na cara grande, pediu um faz-me rir, um jabaculê, um cascalho, a boa e velha propina com a qual o brasileiro está tão acostumado. Maria alegou que não tinha posses e ouviu algo mais ou menos assim: "Olha, dona, para a senhora rir, vai ter que me fazer rir primeiro. Afinal, uma mão lava a outra. Já que vocês estão na pindaíba, e aproveitando que eu estou de bom humor, vou aceitar esse burro aí mesmo." Nossa Senhora até alegou que eles precisavam do burro para puxar a carroça, mas não teve jeito. O corrupto oficial levou o bicho. Uma pausa na história para dizer que o burro é importante demais em várias passagens do cristianismo, simplesmente porque ele é um bicho super importante para a humanidade. Mas não é a estrela da nossa história, ao menos não hoje. Voltando à narrativa, enquanto os soldados descansavam um pouco, nossa família querida aproveitou para sair dali o mais rapidamente possível. Não teve jeito. José passou a ser o puxador da carroça, fazer o quê? Nesse meio tempo, o burro empacou e nenhum soldado foi capaz de fazê-lo se mover. O centurião ficou fulo da vida, achando que tinha sido enganado, que deram a ele um burro com defeito. Aí mandou sua tropa retomar a perseguição. O desespero começou a tomar conta, já que os soldados estavam se aproximando. Nisso, Maria olhou de lado e viu uma mulita ali. Isso mesmo, uma tatu-mulita, bicho brasileiro, um tatu pequeno do Rio Grande do Sul. Não me pergunte o que ela estava fazendo ali, em plena atual Palestina. Bom, Maria pediu ajuda à mulita, que chamou seus 7 filhos, os quais ajudaram a puxar a carroça, deixando os soldados comendo poeira. Ufa, agora a família sagrada estava segura. Nesse sufoco, Jesus acordou com fome e começou a chorar. Cheia de adrenalina, Maria não conseguiu amamentar, e mais uma vez a mulita ajudou. Chamou 7 filhas, e cada uma deu uma gotinha de leite para saciar a fome do menino Deus. Maria ficou grata
e, como prêmio, concedeu uma graça a Mulita. A partir de então, ela passou a ter sempre filhos de um só sexo a cada parto, ou só machos ou só fêmeas. Mulita gostou tanto da bênção que pediu que o presente fosse dado também aos demais tatus. De fato, a prole dos tatus é formada apenas por gêmeos idênticos, sendo todos do mesmo sexo. Ainda que contrarie a lógica e a biogeografia, a menção a bichos nas histórias, especialmente aquelas relacionadas a figuras queridas e importantes, como é o caso de Nossa Senhora, pode ajudar a trazer empatia à causa da luta pela preservação da biodiversidade e dos recursos naturais. Os próprios tatus, por exemplo, estão entre os animais mais caçados, e olha que a caça é proibida no Brasil. Não bastasse a questão ambiental, o consumo de carne de tatu e outros animais silvestres é muito perigoso, por conta do possível espalhamento de potenciais doenças, algumas certamente ainda desconhecidas. Assim, ouso pedir a Nossa Senhora que conceda uma graça adicional à prestativa Mulita e a todos os demais bichos, que eles escapem do macaco pelado, de suas guerras e destruições. Valei-nos, Nossa Senhora. Até a próxima. Pois é, professor Elidiomar. Botos, tucuxis, tatus, são inúmeros os animais que sofrem pelas ações humanas. E por falar em ações humanas que geram algum impacto sobre a fauna, os meios de transporte são responsáveis por inúmeros problemas enfrentados pelos animais. Os atropelamentos em rodovias são os mais evidentes, os que mais vemos no nosso dia a dia. Estimativa do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras indica que 475 milhões de animais silvestres morrem atropelados todos os anos nas estradas brasileiras. Mas há inúmeros outros impactos, muitas vezes ligados também às ferrovias e até aos transportes hidroviário e aeroviário. O Fauna News mantém há anos uma coluna sobre o assunto, a fauna e transportes, em que publicamos todas as quintas-feiras artigos escritos pelos pesquisadores do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o NERF, e pelos associados da Rede Brasileira de Especialistas em Ecologia de Transportes, a RET Brasil. Resolvemos selecionar alguns desses artigos para publicar uma coletânea, e o resultado está no primeiro livro digital do Fauna News, Entre os Caminhos da Ecologia de Transportes, Desafios para a Conservação da Fauna. São 101 artigos em que abordamos os mais diversos impactos dos meios de transporte sobre a fauna, bem como possíveis soluções. Vale muito a pena a leitura. E quer saber mais? Você pode baixá-lo de graça pelo portal do Fauna News. Procure a área Livros do Fauna na seção Projetos, que está no menu do site. Ou, para facilitar, acesse o link que está na descrição do episódio ou faça uma busca no Google com o nome do livro, Entre os Caminhos da Ecologia de Transportes, que vai aparecer logo na primeira opção da sua pesquisa. Chegamos ao final de mais um episódio de Silvestres. Você sabia que pode participar do podcast enviando sugestões, críticas e comentários pelo silvestres@faunanews.com.br, pelas redes sociais ou pelo nosso canal no YouTube. Lembrando que estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e no Threads. Nos procure pelo @FaunaNews. Se quiser enviar uma mensagem de áudio, basta utilizar o FaunaZap 11 95 107 0530. Eu quero escutar a sua voz aqui no podcast do Fauna News. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, acione o sininho e avalie o episódio. Agora, se está em alguma plataforma de áudio, como Spotify ou Deezer, não esqueça de nos seguir e nos avaliar. Sua participação é extremamente importante, pois incentiva as plataformas a distribuírem os episódios para mais gente. No portal faunanews.com.br tem bastante conteúdo sobre animais silvestres. Para receber as matérias e os artigos gratuitamente pelo WhatsApp, envie uma mensagem para o FaunaZap 11 95 107 0530. Essas informações estão na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção, Williane B. Souza, na edição e sonorização, Renan Faé, na vinheta, a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado e até o próximo episódio. Silvestres, um podcast do Fauna News.